A seguir, a Susana Carvalho traz-nos uma história de encantar, presumo. Pelo menos o título é Era uma vez um planeta encantado. Ela é apaixonada pela comunicação e por mentes inquietas, que é ótimo. Tem 27 anos de experiência na área da publicidade, trabalhou em várias agências multinacionais, dezenas de marcas, numa diversidade de equipas. É presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação desde 2006. É licenciada em Comunicação Social e doutoranda em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Voltou à universidade para aprender mais sobre o planeta, pois precisava de encontrar respostas e inspiração para melhorar e continuar a inspirar e motivar. Sente assim que este é um tempo de transição para algo que vai nascer de novo e quer definitivamente fazer parte ativa dele. Vamos então ouvir esta história. Era uma vez um planeta encantado. Bom, boa tarde a todos. Tal como Dvorak se inspirou nos Sons da Terra há mais de 100 anos para escrever uma história de futuro sobre o novo mundo, eu acho que está na hora de continuarmos a escrever e a contar histórias e a ouvir esses sons do futuro, do único mundo que por enquanto ainda é habitável, que é este nosso. E felizmente hoje aqui no TEDx temos vindo a ouvir muitas histórias de futuro, que é extraordinário. Bom, e eu vou só aqui fazer uma pequena ressalva, não era nada disto que eu tinha pensado, mas eu tenho que resolver já este assunto porque infelizmente fui a pessoa logo a seguir ao apresentador que acabou de estar aqui e que disse que alguém tinha cometido uma gafe e lhe tinha ido perguntar se era a pessoa do som. Essa pessoa fui eu. E portanto, aqui entre o Dvorak e o planeta já me lixaram tudo, mas de qualquer maneira eu achei que era melhor resolver isto. Nuno, peço desculpa, mas de facto além de Tarde Preto não estava identificado e eu até acho que tinha, sem conhecer a história do Vitinho, até acho que tinha ali alguma coisa. Bom, e agora espero com isto voltar a encadear. Bom, estamos num momento de transição, num momento crítico das nossas sociedades e da nossa civilização. Em toda a nossa existência como espécie, o grande salto de desenvolvimento deu-se nos últimos 250 anos e, em particular, nos últimos 50 anos. Tivemos o grande desenvolvimento económico e social, a revolução tecnológica, as descobertas na ciência, os avanços na saúde, a sociedade de consumo, o conforto e a riqueza. E crescemos a pensar que este modelo era o ideal e que era exponencial. E fomos alimentando este ciclo durante as últimas décadas, com o crédito ao consumo, com as viagens de sonho, com os centros comerciais, com as marcas de luxo, com os gadgets e, se quiserem, com o dinheiro fácil. E, de repente, um dia, o mundo ruiu à nossa volta e começámos a ouvir dizer que isto, afinal, não dá para todos, a economia estagna, o desemprego instala-se ao nosso lado, nas nossas casas, e o futuro não parece assim tão risonho. Por outro lado, começamos a perceber que este modelo de desenvolvimento económico tem sido a causa da degradação do planeta, que não se consegue regenerar ao ritmo daquilo que extraímos dele em termos de recursos. Chegam-nos notícias e informação de todo lado. As catástrofes ambientais, as secas e as inundações, a pobreza e a fome, que até aqui eram apanágio dos chamados países em desenvolvimento e parece, ainda que lentamente, estarem a trocar de papéis. E, portanto, é natural com tudo isto que estejamos ansiosos, que estejamos deprimidos, que estejamos desorientados com esta esquizofrenia destes paradoxos. Bom, esta é a parte mais triste da história, porque de facto estamos aqui para contar uma história mágica. E portanto vamos ter que sair daqui, como é óbvio e é claro, e tenho a certeza que nós vamos sair daqui para fora. E como é que o vamos fazer? Já hoje aqui foi abordado por vários oradores este tema. E de facto é incrível que a palavra sustentabilidade, que na verdade tem a idade do planeta, só há pouco mais de 20 anos é que ela foi posta na agenda
e, portanto, passou a merecer a atenção mundial com o relatório Brundtland. E ainda assim, só há relativamente pouco tempo, é que ela está a fazer parte do nosso léxico. E ainda assim, de uma forma um pouco estranha, porque, por um lado, ela parece uma moda e, por outro lado, parece que já está gasta. E eu penso que isto tem a ver com uma série de fatores. Porque, por um lado, as pessoas, de facto, ainda têm alguma ignorância sobre esta matéria, outras já têm alguma curiosidade, mas não sabem como agir, e outras, enfim, também por falta de vontade. E eu vou aqui falar também um pouco mais e vão ver que nesta minha história eu vou-me debruçar sobretudo sobre as pessoas que já sabem alguma coisa, mas que de facto querem fazer e não sabem exatamente como. A palavra sustentabilidade, tal como foi definida no relatório Brundtland, portanto em 1987, dizia basicamente isto, penso que já muitos sabem, não quero mais repetir, é que sustentabilidade significa nós preenchermos as nossas necessidades presentes sem comprometermos as necessidades das futuras gerações, ou seja, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E isto, à partida, poderia parecer um estímulo mais do que suficiente, não é? Quer dizer, acho que não há nada mais importante na nossa vida do que os nossos filhos. E provavelmente não será exatamente assim, tanto que nós não vemos as coisas a acontecerem. Eu fiz esta pergunta a Jonathan Porritt, o ambientalista, escritor, o responsável pela fundação da maior ONG de sustentabilidade em Inglaterra, o Forum for the Future, quando nos visitou há 2 anos atrás, aqui, e ele teve esta resposta inquietante. Ele disse que a civilização hoje, e nomeadamente o chamado mundo ocidental, parece que tem o seu instinto de sobrevivência adormecido. E acrescentou ainda com alguma ironia que provavelmente será preciso uma grande catástrofe para que as pessoas acordem. Bom, já tivemos algumas desde então para cá e parece que ainda não foi o suficiente. Bom, estamos a falar de um horizonte temporal de 20 a 40 anos e, portanto, não é assim tão longínquo. E, de facto, com a aceleração do desgaste de recursos e de matérias-primas, que só vai tender a exponenciar-se daqui para a frente, por muito que haja muita tecnologia de substituição, não há economia que resista. E é por isso, como também já aqui foi falado várias vezes, e portanto parece que as opiniões começam a ser muitas, é que nós precisamos de olhar para este modelo como a nossa alternativa e encará-lo até mais como uma revolução. Revolução porque temos que mudar radicalmente os nossos hábitos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes a uma escala global. E, portanto, provavelmente, este vai ser o nosso próximo grande desafio como espécie que temos à frente. Vou aqui só dar rapidamente alguns dados que merecem a nossa reflexão. E o primeiro deles é este, é que desde meados do século XVIII, o chamado período do Antropoceno, parece que o homem se desligou da natureza. Parece que a natureza está ali, para a gente a ver, e nós estamos aqui e somos os grandes. E, de facto, isso não é verdade, como todos sabemos. Nós realmente fazemos parte deste enorme ecossistema, temos esta interdependência entre todos os seres vivos e temos que saber encontrar aqui algum equilíbrio para podermos continuar a viver. Hoje a população é pouco mais de 6 bilhões e daqui a 40 anos vai ser de 9 bilhões. Cada pessoa que passa de uma dieta vegetariana para uma dieta carnívora, e, portanto, ou seja, sai da pobreza e, portanto, pode ter uma alimentação mais saudável, é o equivalente a 3 nascimentos. Portanto, uma pessoa, 3 nascimentos. 10 milhões de chineses ascendem à classe média todos os anos. Portanto, a população de Portugal. No espaço dos próximos 9 anos, a China vai introduzir no seu mercado 50 milhões de carros. 1 quilo de bife para ser produzido, e aqui falo de todo o processo de produção, essencialmente com tecnologia artificial, necessita de 6 quilos de cereais e 16 mil litros de água. 1/5 do total de emissões de CO2 mundiais provém da desflorestação. E eu podia continuar aqui a dar N exemplos, vou dar um que me parece ainda mais relevante e que tem a ver com outro tipo de recursos e que são os chamados intangíveis. Ken Robinson, na sua fantástica conferência sobre como o sistema educativo tem sufocado a criatividade, referiu-se aos recursos humanos como recursos naturais, e ele diz que estamos perante uma segunda crise climática, que é precisamente esta, porque diz que o talento, que é de facto um bem precioso em todos nós,
ele está escondido. Muitas vezes nem sequer o chegamos a descobrir. E é preciso ir lá bem fundo e conseguir desenterrá-lo. E, portanto, o talento, se bem que seja finito em cada pessoa, ele, na verdade, é inesgotável enquanto nós existirmos. E o problema é que não estamos a fazer um bom uso desta matéria-prima. E, portanto, é aqui, nesta gestão de todos estes temas, que de facto são complexos e que são difíceis de digerirmos, que nós temos que atuar. Um dos desafios que temos pela frente, de facto, é vencer esta guerra do desperdício de todos estes bens, porque, na realidade, eu não estou sequer a falar de entrarmos em privações, de perdermos qualidade de vida, de perdermos conforto, mas apenas de pensarmos, produzirmos, de criarmos, de consumirmos de uma forma um pouco mais inteligente e responsável para não despejarmos tudo na natureza sem benefício de ninguém. E, portanto, é neste sentido que eu falo de agirmos, que não me parece que seja assim tão difícil. Bom, mas como dizia, nós temos de facto aqui um caminho pela frente, estes temas são complexos e nós temos que os tornar interessantes, envolventes, temos que os tornar concretos e temos que os tornar acessíveis. E esta ideia que eu trago hoje, um pouco, uma das formas de conseguirmos fazer isto pode ser através da comunicação e da criatividade. E porquê? Porque do Homo habilis ao século XXI ou ao século 30, aquilo que sempre uniu o homem e vai continuar a unir é a sua necessidade de comunicar, de contar e de ouvir histórias, de criar assunto. E isto independentemente da linguagem ou do formato do momento. Ora, o que é que nos atrai tanto nas histórias, e especialmente as infantis? Eu diria que é, por um lado, a intemporalidade das histórias, o risco da aventura e da descoberta, os papéis do vilão e do herói, a distinção entre o bem e o mal, o ultrapassado obstáculos e o final feliz de preferência. E, portanto, aquilo que nós, de facto, precisamos para nos mobilizarmos é de encontrarmos e de partilharmos estas histórias e procurarmos os nossos heróis. E estamos no momento ideal para o fazer, porque as palavras-chave do século XXI na comunicação são precisamente a conectividade e a interatividade. O que distingue a Web 2.0 da Web 1.0 é precisamente a ligação e a partilha da informação entre as pessoas. E a maior parte das histórias que as pessoas querem contar tem a ver na sua relação com os outros, porque, de facto, o homem é um ator social. Como diz Marshall Gans, a propósito do poder das histórias nos movimentos sociais, ele diz que cada vez que contamos uma história, estamos a fazer um trabalho de identidade. Estamos, na verdade, a recriar a pessoa que fomos e a inventar a pessoa que queremos ser. E, portanto, nós temos aqui que pensar, e também já foi há pouco falado com os post-its que eu gostei muito, já foi aqui feita a pergunta, o que é que realmente faz sentido para nós na nossa passagem por aqui? E contarmos essas diferentes histórias e conseguirmos atrair mais e mais gente para cada um poder dar o seu contributo. Bom, então, dizia eu, quem são e onde é que estão os nossos heróis? Bom, felizmente sempre houve muitos, em todo lado. Eles estão aqui, temos visto aqui vários hoje, os que estão calados e os que já falaram. E na realidade está muita coisa a acontecer em todo lado e por isso é que este momento é um momento único. Nós temos, por exemplo, a comunidade científica que está a estudar ativamente formas para colmatar a fome, está a inventar vacinas para as pandemias, está a tentar tornar bebível a água do mar, está a estudar os vulcões ou os glaciares ou as placas tectónicas para tentar prevenir a próxima catástrofe, está a estudar novos indicadores como o bem-estar ou a felicidade, também já foi hoje aqui falado e, portanto, sabemos muito bem que é provavelmente o nosso maior sonho, para formas alternativas de medição do PIB. Estão a estudar novas formas
peço desculpa, de estudar a mente humana para conseguir retirar dela o melhor. E, portanto, todos estes heróis, enfim, temos o público anónimo, temos o cidadão anónimo que já de modo próprio decidiu adotar comportamentos sustentáveis e que dedica a sua vida a tentar ajudar os outros. E podíamos continuar aqui a enumerar cada um de nós ao lado, ele próprio sabe onde é que estão essas pessoas. Só que há um pequeno problema, é que a maior parte destes heróis ou não são conhecidos ou são pouco conhecidos. E, portanto, fazem desta forma silenciosa e fazem com poucos recursos. Martin Luther King dizia que aquilo que o preocupava não era tanto o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E, portanto, é aqui que a comunicação, mais uma vez, pode entrar no sentido de captar a atenção de tudo o que se está a fazer, de aproximar estes temas, de dar voz a estas pessoas. O marketing e a comunicação têm gravitado à volta de marcas fantásticas. E eu tenho a certeza absoluta que nós precisamos de mais marcas do que os Steve Jobs ou os Cristianos Ronaldos da vida, com todo o mérito que eles têm. Mas há muitos mais e temos muitas mais histórias, de facto, para contar aqui à volta. O marketing precisa de produtos e serviços em toda a cadeia para preencher as necessidades dos seus públicos-alvo. E este consumidor de hoje, que eu chamo o consumidor cidadão, portanto já nunca falo só de consumidor, uso sempre esta palavra composta, o consumidor é cada vez mais exigente e cada vez mais vai querer escolher determinadas marcas em detrimento de outras, de acordo com a filosofia de responsabilidade das empresas. E as empresas, como todos sabemos, portanto, têm que inovar para gerar riqueza, para criar emprego, mas podem fazê-lo de uma forma mais sustentável. E, portanto, devem-se juntar a investigadores, a especialistas, para, na fabricação dos seus produtos, conseguirem preservar a biodiversidade e as matérias-primas. E os consumidores vão saber premiá-los por isso. E sabem que mais? É que isto, de facto, dá dinheiro. Estar nos negócios desta maneira dá dinheiro. E há muitas empresas aqui e em todo lado que o podem comprovar. E, portanto, eu gostava de dar só aqui partilhar convosco mais alguns comentários, porque, para mim, isto é, de facto, aquilo que é mais importante que nós sabemos. Portanto, nós sabemos, de facto, que há que relativizar, porque tudo isto é muito grande e nós somos muito pequeninos, mas, portanto, basta que cada um faça a sua parte. Nós sabemos que não estamos sozinhos e também sabemos, de facto, que a vida é um bem escasso e irrepetível, só que muitas vezes não pensamos nisto. Eu pensei aqui, tive curiosidade há um tempo atrás de ir revisitar algumas palavras que usamos no nosso léxico no dia-a-dia, mas que, por alguma razão, o seu significado foi adulterado. Ambição. Ambição pode significar também produzir significado, sobressair. Competição. Strive together, ou seja, lutar em conjunto, ou seja, colaboração. E uma que é a minha preferida, que não se usa muito nas empresas, que é utopia. Utopia, que é o não lugar ainda, mas é também aquilo que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer. Ou seja, a possibilidade. Este é um momento que vivemos, é único, é nosso, é agora. E ele pode parecer um pouco assustador em alguns aspectos, mas eu acho que também é fascinante pelo desafio que temos à nossa frente. Eu, pela minha parte, prefiro 1000 vezes viver aqui hoje do que, por exemplo, ter nascido na Idade Média. E, portanto, acho que está nas nossas mãos, já que criámos esta insustentabilidade, conseguirmos agora recriar a nossa sustentabilidade e tenho a certeza que nós vamos ser capazes de o fazer. Tenho-me feito uma pergunta dezenas de vezes nos últimos tempos e gostava de devolver agora a todos vocês. De que é que estamos à espera? Muito obrigada.